Boa tarde, bom dia, boa noite, meus amigos. Você está no canal Ataíde Lab. Meu nome é Leonardo Ataíde, eu sou advogado e eu quero apenas aproveitar o presente vídeo para poder demonstrar que vale muito a pena você investir em software livre, no caso, no Big Linux ou em qualquer distribuição que esteja vinculada a essa premissa de que você precisa verdadeiramente sair das amarras das Big Techs. Eu queria também dizer que, especificamente agora neste vídeo, eu espero ser capaz de trazer informações úteis e práticas de como o Big Linux, com seus aplicativos, com as suas inovações, pode ser muito útil para você no dia a dia, advogado ou aquele que trabalha na área jurídica. Eu vou começar a demonstrar na prática como é que isso funciona. Aqui eu estou no site do Big Community, que é uma vertente do Big Linux voltada para aqueles que querem utilizar outras DS. Então nós temos aqui, no caso do Big Community, nós temos o XFCE, o GNOME, que é inclusive a versão que eu estou utilizando aqui agora, e a versão Cinnamon. Tanto a Cinnamon quanto a versão com XFCE estão prestes a serem lançadas, estão na etapa final para justamente no momento oportuno estarem já aqui no site para poder você baixar e testar. O que eu queria mostrar para vocês, para começo de conversa, é o Big OCR do Big Linux, que passou por uma, eu diria, reformulação quase que total. A tecnologia hoje utilizada pelo Big OCR PDF não é nem de longe algo que se possa equiparar com qualquer outra solução proprietária, paga, que seja, sem nenhum demérito, por uma série de razões, mas eu vou demonstrar na prática qual é a relevância disso. Então vamos imaginar que você, advogado, você estudante de direito, queira utilizar um arquivo em PDF de algum livro, de algum artigo acadêmico, e você queira fazer com que ele tenha capacidade, esse arquivo em PDF, de ser pesquisável. Então, na prática, como é que você faz isso? A maioria talvez tente recorrer a soluções gratuitas, entre aspas, em alguns sites que prometem fazer isso, mas com uma certa limitação, porque não é qualquer arquivo que vai ser comportável em servidores que estão aí espalhados no mundo, de soluções que você também não conhece o que é que está sendo feito por baixo dos panos. Então você não sabe onde essa informação vai ser colocada, se vai existir algum tipo de vazamento, por mais que seja às vezes um livro, um artigo ou algo que foi produzido por uma pessoa que talvez nem esteja viva, ou que talvez seja uma coisa muito relacionada ao seu nicho de trabalho, que possa não ter um valor expressivo, ou pelo menos imediatamente pode não ter um valor, se estiver, claro, disponível publicamente, sem que você quebre nenhum direito autoral, propriedade intelectual. Por mais que seja esse o caso, eu não acredito que você queira colocar informações suas, de levantamentos de dados que você tem feito, ou coletas de informações para sua pesquisa, no seu mestrado, no seu doutorado, e de uma certa forma você está entregando esses dados para pessoas que você não conhece, ou para empresas que vêm com essa ideia de prometer graciosamente para você uma solução que no final das contas é precária, para não dizer temporária, porque no final das contas, claro que existe a intenção ali de obtenção de algum tipo de retribuição pecuniária, mas vamos fazer um pequeno teste. Então, vamos imaginar que você queira aqui pegar o livro de Jürgen Habermas, que é um filósofo alemão muito conhecido. Vamos fazer uma pesquisa rapidamente. Então, nós temos aqui Jürgen Habermas, Democracia. Vamos descobrir se existe aqui o texto dele. Vou colocar até PDF, vou até aumentar aqui para poder ficar mais fácil. Então, vamos descobrir aqui PDF. Vou clicar aqui nesse link. Universidade Federal do Espírito Santo. A minha internet hoje não está me ajudando muito, Conexão aqui não está muito interessante. Vamos ver se eu consigo baixar rapidamente para demonstrar isso para vocês. Está finalizando de baixar.
E para que não haja dúvida que eu estou utilizando o Big Linux mesmo, está aqui. Ainda está baixando. Enquanto isso, eu vou até abrir o OCR e mostrar para vocês uma das novidades. O Big Linux, através do seu time de desenvolvimento, não quis se preocupar apenas com a inclusão da captura ótica de caracteres nos arquivos em PDF. Agora, existe também a possibilidade de você tirar um screenshot da tela de algum arquivo, de algum documento, ou utilizar até mesmo imagens, inserir na aplicação de OCR e automaticamente você vai ter também um arquivo pesquisável. Então não vai ser mais como algumas soluções que existem, inclusive soluções livres, em que você só pode utilizar arquivos em PDF. Então o arquivo nasce em PDF ou você converte ele em PDF e aí sim você consegue aplicar a engine, no caso o Tesseract, que é mais conhecida, e o Big Linux está utilizando agora o Rapid OCR. Então, nós estamos a falar aqui de um avanço muito grande em relação à capacidade, inclusive, de você até mesmo colocar o arquivo para que ele fique pronto para ser pesquisável, independentemente do ângulo em que ele esteja à sua frente. Então, imagine que você tenha uma página amassada, rasgada, mas que você consiga colocar de uma forma que pelo menos seja possível capturar e seja possível mapear aquela informação no documento. E aí, com base nisso, você vai dar um Ctrl F e você vai encontrar aquilo que você busca. Infelizmente, estamos aqui com um problema técnico que não decorre do sistema que eu estou utilizando, mas sim do provedor de internet. É um problema que será resolvido certamente amanhã. Assim que acabar, eu vou mostrar isso para vocês. Aqui apenas mostra um pouquinho, né, do que é que você vai ver, o que é que você vai enxergar quando você abrir pela primeira vez o arquivo. Então, apenas para ler aqui, você vai poder pesquisar em seus documentos, PDFs digitalizados, copiar texto de imagens e documentos, adicionar arquivos de imagem, como eu falei, e você pode gerar já PDFs a partir dessas imagens. Então, já é feita uma conversão automática aqui, você não vai precisar utilizar nenhuma outra aplicação fora da que já existe aqui. Claro que você poderia utilizar, como até recomendo, um exemplo disso é o Conversim, né? Conversim, que também é muito bom para isso. Você pode ter uma quantidade muito grande de arquivos, enfileirá-los de uma forma e automaticamente ele vai convertendo nas extensões que você busca. O Big Linux também tem, na versão com KDE, algo similar a isso. E muito prático. Você basta clicar com o mouse, o botão direito, você vai poder fazer a conversão nos formatos que você escolher. Então, vocês estão vendo aqui que nós temos uma obra que foi digitalizada, que foi escaneada, melhor dizendo. Ela foi escaneada, então, digamos que é uma fotocópia estática de um livro. De um livro que foi, certamente aqui já deve ser provavelmente uma impressão de uma digitalização que foi feita. Então, vocês percebem que se eu der um Ctrl F, Habermas, ou Rest, no caso em alemão, enfim, eu não consigo pesquisar absolutamente nada. Então, eu vou baixar esse arquivo aqui para o meu computador. Então, terminei de baixar, está aqui aberto, perfeito. Agora é que o show vai começar. Tem duas possibilidades. Eu posso ou abrir aqui direto, se eu quiser. Eu posso abrir daqui e puxar para cá o arquivo. Ou, eu vou até deletar aqui, posso adicionar daqui. Então, eu tenho um arquivo aqui, eu clico, já inseri o arquivo. Muito bem. Aqui existem diversas opções que não existiam nas versões anteriores do Big OCR.
Ainda mais agora, como eu disse, com o Rapid OCR, que é um avanço ao Tesseract que existia. Porque, só para que fique claro, o Big Linux utilizava anteriormente um Big OCR que ele executava um script em Python, criava uma interface gráfica para você poder colocar o arquivo que você queria e ele aplicava, então, no back-end, o Tesseract, dentro de automações que eram feitas pela própria equipe do Big Linux, que utilizava um pacote, né, que já existia, que está inclusive no GitHub, que é o OCR MyPDF. Então, existia esse invólucro, essa roupagem com interface gráfica muito amigável, mas agora o que nós temos aqui é, inclusive, a capacidade de você colocar aqui vários idiomas. Olha quantos idiomas nós temos aqui. Então, imagine que você tenha documentos, livros, obras nessas línguas aqui, nesses idiomas, e aí você escolhe. Simplesmente você está vendo que aqui tem essa opção. Já está selecionado aqui para esses idiomas todos. Mas se você quiser colocar para chinês, tem aqui essa opção. Correções das imagens. Aqui vocês vão ver que o Big OCR PDF, que foi feito pela equipe do Big Linux, consegue pegar o seu arquivo e endireitar as páginas, corrigir um texto que está curvo, que você percebe que às vezes não é nem escolha sua, ou pode ser que você tenha se equivocado até na hora de tirar uma foto, de tirar um print de alguma coisa, e ele vai justamente fazer essas correções automaticamente, então você não precisa fazer absolutamente nada. E aqui também você pode escolher, né? Você pode inclusive pegar um arquivo que foi objeto de uma aplicação de OCR, de alguma solução, que seja uma proprietária ou não, e você quer substituir com o OCR que existe agora dentro desse padrão de qualidade que o Big Linux tem mantido já há muitos anos. E vamos aqui fazer esse teste sem nenhuma modificação de nada. Vou utilizar aqui a configuração padrão do Big Linux. Vou iniciar o OCR então. E vamos agora avaliar, inclusive, o desempenho. Vamos averiguar aqui o comportamento da minha máquina. Enquanto é feito digamos assim, esse OCR, ele é aplicado, né, nesse arquivo. Então, vocês estão vendo aqui que ele está aplicando. Já está na página 9. Muito bem, página 9. Enquanto isso, eu queria aproveitar também e dizer o seguinte, que o Big Linux, além do Big OCR, ele tem um redutor de ruído, que é um redutor que, com todo o respeito do mundo e merecido, até tirar o monitor de feedback que eu tinha colocado para fazer um teste. Então, esse é o redutor de ruído que está sendo utilizado agora, neste momento. Então, o meu microfone, que é um microfone, eu diria, muito bom, microfone USB, eu apenas ativei o redutor de ruído, e aqui tem a seleção de uma série de opções, dentre elas efeitos de voz. Eu coloquei aqui estúdio, poderia selecionar até o equalizador, e aqui você também tem outras opções, mas eu não vou fazer isso agora. Então, se eu bater aqui na mesa, ou se eu digitar aqui, vocês não vão ouvir. Aqui vocês percebem que ele está usando, né, o processador, está aplicando o OCR e eu estou com o redutor de ruído. E eu queria dizer a vocês o seguinte, em relação ao redutor de ruído, ele é muito, muito importante para audiências, para sustentações orais, em locais, às vezes, em que você não tem como controlar o ruído externo. Então, no escritório, na sua empresa, na sua casa, talvez você consiga ter um isolamento acústico, talvez você consiga ter um ambiente mais lacrado, digamos assim, que você consiga fazer seu trabalho, repercutir da melhor forma possível. Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem como garantir o tempo todo isso, realmente. Então, o que é que ocorre nessa situação, né, em que você está, às vezes, num shopping, ou que você, claro que não é o melhor dos mundos, mas que você está num hotel, você está num espaço onde efetivamente tem muito movimento, tem público, num restaurante, você às vezes precisa fazer um contato com o servidor, precisa despachar uma liminar, você precisa despachar com algum gabinete de algum tribunal, e aí você utiliza um redutor, como é o caso do redutor de ruído do Big Linux, e aqui você consegue ter uma voz limpa, você consegue
ter um áudio, um som, no caso a sua voz, fica literalmente profissional, como se você estivesse no estúdio. Queria até aproveitar e mostrar aqui. Mostrar aqui justamente o projeto desse redutor. Aqui no site do próprio GitHub do Big Linux, você consegue ver toda a descrição, os detalhes técnicos, o que é aplicado, quais são as opções que existem, né, para que você possa justamente aproveitar ao máximo o próprio hardware que você tem. Eu tenho, meus amigos, um microfone que, como eu disse, não é um microfone de R$10, que seja de R$20. E também não estou dizendo que quem tem esse tipo de microfone de R$20, R$10 precisa se preocupar que não vai ter uma qualidade. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que mesmo você tendo um microfone de R$5.000 e um de 200, você pode ter uma performance ou talvez uma qualidade, eu não vou dizer assim idêntica, mas talvez até um pouco parecida. O fato é que você pode ter um microfone de R$100 e com esse redutor de ruído você vai perceber a qualidade do áudio é impressionante. Eu vou tirar aqui o redutor para vocês me dizerem se fez alguma diferença. Acabei de tirar. Então, durante o vídeo, né, sinceramente eu acho que eu não vou aguentar manter o redutor desligado por uma questão pessoal minha. Eu sou um pouco neurótico. E o Big Linux me torna mais neurótico ainda, porque tudo que é feito no Big Linux é de extrema qualidade, sempre. Então, é por isso que me perdoem, eu vou ter que voltar a usar o redutor de ruído. Eu imagino, eu tenho quase certeza que fez uma diferença, eu não bati, não fiz barulho, porque eu também não quero incomodar vocês, quem possa talvez eventualmente querer me ouvir e me assistir. Se eu realmente tirei o redutor, poderia atrapalhar a vida de alguém. Eu espero que não, espero que isso não tenha acontecido. Mas, em resumo, meus amigos, eu estou utilizando então, como eu disse, o redutor de ruído, estou aplicando o Big OCR, mas vamos dar uma passeada aqui nas novidades. Vamos dar uma olhadinha no que é que nós temos além disso. Nós temos aqui também a Big Cam, que ainda está na fase de teste, que é essa daqui, ainda não está pronta, né, essa aplicação. Como eu estou gravando no OBS, minha câmera está aparecendo aqui, vai haver um certo problema justamente nesse sentido, mas assim que eu puder, eu vou fazer a gravação mostrando como é que funciona a Big Cam para vocês. Mas eu queria mostrar também, além disso, além dessa questão do OCR, eu queria mostrar essa aplicação aqui também, que é fantástica, que é o Big Video Converter. Esse aplicativo ele é fantástico. Por quê? Porque, inclusive, eu vou mostrar isso agora. Pronto. Vocês podem ver, foi feita então a aplicação do OCR, demorou então, vocês podem ver, 6 minutos e 6 segundos para um arquivo de 177 páginas. E outro detalhe importante, um arquivo que ele tinha, como vocês podem ver, ele tinha 7.4 megabytes, ou seja, a versão original dele, e após o OCR aplicado, ele passou a ter 13.9 megabytes. Então, vejam a diferença do Big OCR hoje. Há diversas aplicações que quando você aplica o OCR, o arquivo final fica gigantesco. Inclusive, essa é uma das grandes diferenças em relação à versão anterior do Big OCR, que quando você aplicava o OCR através do Tesseract, o arquivo ele tinha um tamanho muito maior, ficava muito maior realmente. Então nesse caso aqui eu não posso dizer com precisão, mas imagine que ele tinha 7, passaria a ter 170, 200 megabytes. Então otimização extrema em relação a poupar espaço. Após isso ele fala o percentual, aqui ele está pedindo, se eu quiser posso clicar aqui e já abrir o arquivo processado, que é o que eu vou fazer. Olha que maravilha, isso é emocionante. Meus amigos, isso é emocionante. Então, vamos fazer um pequeno teste. Vamos pesquisar aqui. Dá um Ctrl F. Coloca aqui, Verfassung, que quer dizer Constituição em alemão. Olha que maravilha, está aqui. Está aqui embaixo. Verfassung. Vamos ver se tem um livro aqui. Theorie der
Grundrechte. Vamos ver se tem esse livro aqui. Olha que tem esse livro, que legal. Tem, porque eu sei que eu li esse livro em alemão. Então, tá aqui. Eu quero ver se ele pega mesmo. Além disso, Dworkin explica a insuficiência da concepção jurídica. Então, como vocês podem ver, está tudo aqui. Eu consigo pegar esse arquivo completamente. Vamos lá, Aristóteles. Será que tem Aristóteles aqui? Eu estou com um teclado magnético no padrão americano, aí eu tenho que alterar às vezes para poder utilizar alguns caracteres. Então, Aristóteles. Então, ele cita Aristóteles aqui em algumas partes desse livro. Vou fazer o último teste agora. Verfassungs. Vamos lá. Verfassungs. Então tem aqui. Verfassungsrechtliche Schlüsselbegriffe. Então tá aqui. Citação de uma obra, de um autor. Aí você vai dizer, poxa, mas é só isso? Bom, isso aqui já é impressionante. Porque eu desafio, com todo respeito, aqueles que utilizam outras soluções em outros ambientes, a encontrar algo que se aproxime disso aqui. Eu desafio, porque eu testei, e eu falo isso como não um xiita, um ideólogo do software livre, não. Eu testei soluções pagas, das mais conhecidas. E eu vou dizer, meus amigos, não existe nada parecido com isso aqui. Nada. Agora vamos olhar se eu consigo, por acaso, pegar aqui, ó, o texto todo está aqui. O texto todo está aqui. Todo ele está aqui. Então eu posso pegar esse texto aqui e colocar no LibreOffice. Claro que eu teria que organizar isso, etc. Mas assim, o texto está aqui na minha mão. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. Aqui está dizendo que eu posso salvar como um documento para o LibreOffice. Eu vou até fazer isso, apenas para testar. Vou salvar. Ele vai terminar aqui de exportar. Que é um arquivo grande, né? Nós temos aqui 115 mil palavras. Aqui já foi exportado. Então vamos pegar aqui o meu gerenciador. Aqui, ODT. Está aqui. Então nós temos aqui o arquivo exportado já. Você vai dizer, bom, ele não está 100%. Bom, porque nós temos aqui, em alguma medida, né, imagens que foram mantidas nesse arquivo, baseadas no próprio arquivo do livro, né? Do livro que foi escaneado. Mas nós temos aqui, rigorosamente, nós temos o texto aqui. Então isso também é impressionante. Eu não conheço nenhuma solução paga que faça isso. Desconheço. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Talvez uma pitada assim, né? De um petisco, né, um aperitivo, para vocês entenderem do que é que nós estamos lidando, especialmente quando a gente fala do Big Linux. E aqui nesse caso, esse aplicativo também é fantástico, porque você tem, no nosso caso, né, eu como advogado, o costume de precisar utilizar vídeos de audiências para fazer alguns cortes de depoimento, de testemunhas, de pessoas, enfim, e não raras vezes a gente não consegue ter uma qualidade, né, não só desse vídeo, ou às vezes o arquivo que você precisa colocar no processo judicial em sistemas eletrônicos, ele só recepciona arquivos com a extensão MP4, né, com formato MP4. Então, aqui você consegue justamente escolher, né, o formato MP4 MKV, e ele vai utilizar a sua GPU. Então, ele vai renderizar e vai converter o arquivo que você tem na extensão que você escolheu, e ele vai utilizar a sua GPU. Então vai ser muito mais rápido do que você utilizar a sua CPU normalmente com aplicativos que também de adição de vídeo, que não raras vezes não tem essa capacidade de utilizar o potencial do seu rádio, especificamente da sua placa de vídeo. Então, em resumo, é isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem, eu posso produzir mais vídeos demonstrando na prática como é que você pode utilizar não só os aplicativos do Big Linux, mas aquilo que possa ser visto como um aplicativo de software livre, ou dentro desse ecossistema
GNU Linux, e que certamente vai ajudar muitas pessoas. Até mais!